Olá, meus amigos. Vamos fazer mais uns comentáriozinhos sobre o livro de cultura racional, o livro Universo de Desencanto, mas não o original. Esse aqui, que foi inventado pelo guru. Porque ele, ao ser expulso do retiro pelo Sr. Manuel, ele jurou vingança e que iria voltar ao retiro levitando. Isso já tem uns 40 anos ou mais, e até hoje ele não levitou, sinal que ele é bem pesado. Mas ele aí resolveu fazer um livro para mostrar que ele era o substituto do Sr. Manuel. Então ele saiu daqui do Rio, foi para o interior do país, uma cidade longínqua, onde ninguém conhecia ele, e começou a criar um grupo, fez uma quadrilha, e a quadrilha, com ele, escreveu esse livro e ele assumiu, porque ele não sabe escrever direito. E, como eu já disse, escreveu esse livro. Olha, muita gente vem me perguntando por que que eu estou fazendo, porque acha desnecessário para a fase racional o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por várias razões. Primeira, eu conheci o Sr. Manuel, fui criado por ele. Sou o que sou hoje, eu devo a ele. Sr. Manuel, não estou nem falando em mundo racional. Ele foi um pai para mim. Ele pagava a minha faculdade quando eu não tinha dinheiro. Ele sabia. Ele ligava, traz o carnê aqui, levava, não estava quitado, ele me dava uma bronca para me estudar. E ele não merece que um elemento como este guru, mentiroso, charlatão, explorador, analfabeto, fale dele o que esse cara fala. Tem horas que ele enaltece o Sr. Manuel, mas tem hora que ele coloca, na maioria das vezes, ele coloca o Sr. Manuel abaixo dele, até nas fotos. Eu acho assim porque a cultura nacional não merece isso que ele está fazendo. Ele está mentindo para o povo. Ele está inventando para o povo. Ele cria fantasia da cabeça dele e o povo está acreditando. Ele tirou peças do livro, várias peças, colocou outras da cabeça dele. Você quer ver uma exploração que ele faz? Que eu falei no vídeo passado, num desses vídeos aí. Ele pega material, papel, tinta, dinheiro dos frequentadores, dos guruletes. Aí leva para uma gráfica dele, que é gerenciada pela Asclepíades. A Asclepíades é a responsável pela gráfica clandestina. Fabrica o livro, edita o livro. Aí vende para a caravana os frequentadores que doaram o papel. Então ele não gasta um centavo, ainda ganha em cima deles, que gastaram, que fizeram as doações. Para esse pessoal que doou material e depois comprou o livro, distribuir nas propagandas de graça, conquistar novos adeptos de graça e ir lá para Gurulândia. Na Gurulândia, tem que marcar a hora, tem que se hospedar, tudo na pensão dele, tudo isso para roubar o povo. Ele não conhece nada de cultura racional, nada. Tudo que ele escreveu aqui não tem nada de real, nada de verdadeiro.
Então eu aproveitei e fiz essa série de vídeos. Estou fazendo essa série de vídeos, comentando para vocês despertarem e verem como vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Aí vem os defensores, mas você é muito ignorante, é muito rude, muito estúpido. Sou até pouco. Que se fosse uns anos atrás, até porrada eu ia dar. Naquela época eu era mais bicho, hoje já sou um senhor, estou mais tranquilo, mais calmo, estou mais culto, mais inteligente. Porque a cultura racional não merece isso. O mundo racional é uma coisa muito séria. Ela lida com o universo. Nós somos responsáveis por 8 bilhões e meio. Imagine o restante do universo. Nós estamos num planetinha situado na Via Láctea. A Via Láctea é uma nebulosa, é uma galáxia, com 280 milhões de astros iguais à Terra, pequenininho igual à Terra. Na Terra tem 8 bilhões e meio de pessoas, que é o número da nossa humanidade. Imagine os outros planetas, junto com os outros planetas das outras galáxias. Veja quantas pessoas existem no universo, em que a cultura racional interliga todos eles, faz um trabalho maravilhoso de sabedoria e cultura, para vir um analfabeto desse esculachar, porque está esculachando a cultura racional. Ele não fala nada com ela. Você pega aqui, por exemplo, a natureza determina que a pessoa vai nascer com a perna torta. E essa perna curta vai lapidar essa criança. Que isso? Aonde que a natureza faz isso? Aí quando a criança vira o feto, a natureza determina e ela não desenvolve aquela perna. Diz que a natureza, quando voltar, a natureza vai voltar. Ela também vai ser um habitante, a natureza vai ser um habitante. A natureza é um campo de energia. Esse vagabundo nem sabe. Porque ele não sabe ler, ele lê o livro e não sabe interpretar. Fica escrevendo isso e enganando vocês. Conta histórias mirabolantes. Não, que eu morei no retiro, que eu fazia isso, fazia aquilo outro. O pessoal bobo, de boa fé, cego, incauto, acredita. Então eu venho e meto o pau. Meto sim, não quero saber se gosta de mim ou não. Porque eu fico revoltado com essa maldade, porque isso é uma maldade. Porque atrasa as pessoas, e as pessoas tendo o livro na mão e seguem isso, vai ser responsável pelo que vai acontecer com a humanidade. E a humanidade já está começando a ter os sinais. A falta de alimentos está próxima. No outro dia, essa semana eu fui no supermercado procurando coisas básicas. Não tinha. Fui em 4 supermercados grandes. Já está começando a faltar. Essas queimadas vão ajudar a faltar mais. A agricultura vai para o buraco. Tragédias estão se aproximando, estão cercando a natureza. A cultura nacional não faz milagre, mas ela desenvolve o teu cérebro, o teu potencial cerebral, e você, quanto mais tiver o potencial cerebral desenvolvido, mais solução você vai ter para os problemas. Como é que você vai desenvolver o potencial cerebral? Através de mentira. Se não desenvolver, como é que você vai ter solução para o problema? Então você vai sofrer. Você vai ser destruído.
E vocês que estão acompanhando isso, estão colaborando para essa destruição. Não só os seguidores, os guruletes, mas os que também por fora. Pode. Porra, estude a cultura nacional, leia, releia. E eu falo isso porque eu não quero ninguém ser seguidor meu, não. Eu quero ficar na minha casa sozinho, lendo e estudando a obra, como diz o livro. Você, na sua própria residência, no seu próprio lar, você estuda a cultura nacional. Não quero ninguém atrás de mim, não. E não precisa ninguém seguir o outro, não, cada um por si. Porque tem uns que têm uma evolução maior, outros é menor, e vão se desenvolver. Mas basta desenvolver para chegar num patamar em que todos serão iguais. E esse vagabundo, charlatão, está evitando que vocês evoluam. Vocês estão andando para trás por causa dele. Aí você quer que eu fique satisfeito? Tem hora que eu tenho pena, eu fico calmo. Tem hora que eu tenho bronca e reclamo. Dou patada assim. Faça comigo qualquer sujeira. Eu nem vou ligar. Mas não faça com essa obra aqui, não. Não faça com essa obra porque vai ter que me engolir. E respeite o Manuel Jacinto Coelho. Esse cara nem sabe. Ele fala de Manuel Jacinto Coelho como se fosse um Zé Mané. Vem aqui, não sabe nada. Ele é um habitante, mas ele não sabe. O velho não sabe nada, ele é que sabe. Um analfabeto de pai e mãe como esse, escroto. Vamos ver o que eu vou comentar. Acho que eu não estou muito bom, não. Diz que a natureza vai voltar a estar natural. E a forma que a natureza tem para voltar a estar natural é empurrar os seres dela para as classes inferiores. É apressar, porque ela está com pressa. Então ela apressa a evolução. É a maneira dela voltar mais rápido. Ela tem que apressar a evolução. Ele fala da natureza, primeiro que ele nem sabe o que é a natureza. Ele fala como se ele fosse o professor que estivesse observando, que estivesse acima da natureza. É isso que tem isso aqui. E vocês acreditam nisso aqui? Que a natureza cobra o tempo, cobra o que os indivíduos fizeram em outras vidas. É uma forma de empurrar um pouco. É a cobrança do tempo. Que a natureza cobra o tempo. Diz que a natureza sempre veio cobrando o tempo, cobrando coisas. Tudo ela cobra. Ela fazia, cobrava. Se divertia, cobrava. A natureza se diverte. Eu nunca vi a natureza num baile, senão eu até tirava ela para dançar. Que vagabundo. Todos nós somos iguais à natureza, porque é tudo, é da planície. A natureza está menos deformada porque está como energia. Mas ele fala uma coisa e depois fala outra. Quem orienta a natureza é o astral inferior. A parte magnética da natureza, ela aceita numa boa. Ela pensa, são duas energias, a elétrica e a magnética. A elétrica pensa e a magnética pensa. São duas vidas ali. Essas duas vidas são orientadas pelo astral inferior. Deu para entender alguma coisa? Isso aqui é cultura racional. É o que vocês estão seguindo.
Ele falando sobre o seu Manuel. O seu Manuel já nasceu com raciocínio desenvolvido. E ele sempre respeitou a natureza. Quando o seu Manuel estava como habitante do mundo racional, diz que habitante é uma coisa e o racional é outra. Ele ia nascer lá embaixo. Ele ia passar por uma deformação. Aí ele ia perder a noção do mundo racional. Ia perder a noção do mundo racional. Ele repete as coisas. Mas ia ficar com o raciocínio desenvolvido. Aí foi o que aconteceu. Quando ele nasceu, ele esqueceu do mundo racional. Só que ele raciocinava, e raciocinar é acertar. Tudo que ele fazia, acertava. E como a fase era do pensamento, ele falava, estou pensando em fazer tal coisa. Aí ele fazia e acertava. Só que ele estava raciocinando e não pensando. Quer dizer, ele conhecia seu Manuel por dentro e por fora. Sabe mais do seu Manuel do que o próprio seu Manuel. A natureza transmitia pensamento para o seu Manuel, mas o seu Manuel não recebia os pensamentos. Porque a natureza, porque ele não pensava, então ele não recebia. Então o seu Manuel não pensava, era maluco. Quando ele estava com 32 anos, olha a mentira. Aí que ele se ligou à energia racional, com 32 anos. Porque 32, segundo eles falam que o seu Manuel nasceu em 1903, dá 35. Automaticamente, assim que ele se ligou à energia racional, aí ele lembrou tudo do mundo racional. Ele tinha esquecido. E o que ele veio fazer aqui. Daí em diante, ele começou a editar o livro. Ele começou a editar o livro no dia 4 de outubro de 35, numa sexta-feira. Ele começou a editar o livro Universo Desencanta. Ninguém sabe o dia. Isso foi um dia criado para representar o dia da cultura nacional, porque é o dia de São Francisco de Assis. Esse que você diz são os amarelões que ele começou a editar. São os amarelões, o primeiro e o fininho. Isso é mentira. O seu Manuel começou a editar obras-primas. Tanto que ele botou, o nome do livro era O Universo Desencanta. Obras-primas de Francisco de Assis. Ele não botou autor racional superior, como passou a ser depois. Porque o racional superior não se identificou para ele. Começou a ditar o livro e não se identificou. E os três amarelos foram ditados depois que ele tinha ditado os 21 volumes de obras-primas. Foi quando, em 1939, ele foi preso como suspeito de comunismo. E a polícia, quando prendeu ele, tacou fogo nos livros, a coleção de obras-primas Francisco de Assis. 8 estavam editados e 13 ele ainda estava arrumando dinheiro para editar. Já falei isso 1 milhão de vezes. Seu Chico meteu a mão no fogo e salvou 4 livros. Só sobraram 4 livros de obras-primas, em 39. Foi quando ele saiu do Meia e foi para Belford Roxo. Lá em Belford Roxo, entre 50 e 60, ele editou esses 3. O fininho, o amarelo e o orelhão. Sabe por que o orelhão? Nem isso vocês sabem. E eu não vou falar. Diz que a natureza misturou a massa e transformou tudo isso. O ser humano só vai raciocinar quando esse habitante sair de dentro dele e voltar para o mundo racional. Tem um habitante dentro de mim? Não tem. Tem pensamento, tem imaginação, que eu vigio, que eu controlo, porque o racional me ensinou
a controlar a imaginação e o pensamento. Porque ninguém vive sem imaginação e sem pensamento. Aí ele fala que o seu Manel se ligou quando tinha 32 anos. Eu tenho que me aborrecer quando eu leio essas besteiras. Quando eu leio o que estão fazendo com a cultura nacional. Um bando de analfabetos seguindo um analfabeto mais esperto. Mais esperto não, ele tem uma quadrilha que orienta ele para roubar esses babaca, otário, babaca, idiota que vão para lá seguir ele. E dizem que, quer dizer, só pode estar lendo os livros do guru, que são falsos, misturados com essas coisas que ele escreve, que a quadrilha escreve. Me desmente, porra. Até hoje ninguém vem me desmentir. Só dizem que eu sou grosso, que eu sou estúpido. Sou mesmo. Faça comigo, mas não faça com a cultura nacional. Não faça com o velho. Respeitem. Quando o habitante se desmaterializa completamente, aí ele toma a forma corpórea de um habitante do mundo racional. Dá para entender? Quando desmaterializa, toma a forma daquilo que era. O racional superior é um racional superior a todos os racionais lá no mundo racional, porque ele é o habitante máximo. E o superior racional? E o contencioso universal? E a justiça suprema tudo e a tudo? E a voz suprema de outro mundo? Racional superior? Racional superior é todo ser que habita o mundo racional. A vinda do seu Manuel, determinou que o racional superior ficasse lá. O racional superior nunca saiu de lá, porque não precisou nem precisa. Só que o que ele fez? Ele falou que um dos habitantes tinha que descer. Aí é aquela história que o velho se ofereceu. Foi o único que teve coragem. Levitação. Ele diz que quando alguém precisa, está doente, e manda recado para ele não dá o remédio primeiro. Ele se transporta até a casa da pessoa para ver se é grave ou se não é. Se não for grave, ele não atende a pessoa, ele volta levitando e a pessoa tem que ir lá na Gurulândia para ser atendido. Se for grave, ele atende na casa da pessoa. O que esse vagabundo pensa que é? Ele se sente um Deus. Analfabeto, sem vergonha, mentiroso. Diz que depois de imunizado, você não precisa nem mais de ar para respirar. Diz que a glândula pineal assume tudo. Nem ar para respirar precisa. Gostaria que faltasse ar para esse cara. Veja o que vocês seguem. Eu não estou mais suportando. Ele diz que a porta, essa porta da capa do livro, esse pórtico, é obra de Deus. E ele é aquele mais alto. Quando o racional apresentou essa porta, não era nem nascido. Foi na década de 40, de 30, aliás. Logo depois que começou a editar, em 35, o racional apresentou a porta, foi quando o velho imprimiu os primeiros volumes. Não era nem nascido esse vagabundo, não sei nem por que ele nasceu.
O senhor Manel vai aparecer no retiro, vai ficar ali dia e noite em pé, para todo mundo olhar ele. Não vai falar com ninguém. Dia e noite. Pode estar frio, pode estar chovendo, ele vai estar lá. E vai andar sem pisar no chão. É que inventa essas coisas. As televisões vão lá. O São Manel escolheu o país para nascer. O próprio São Manel. Como habitante do mundo racional. Escolheu o aparelho para ser a mãe, entre aspas, do senhor Manuel. Escolheu a localidade, no caso Rio de Janeiro. Então tudo isso aí foi a mãe, entre aspas, do senhor Manuel. Escolheu a localidade. Tudo isso aí foi providenciado pela divina providência. O dia que o racional superior providenciou a vinda de um habitante do mundo racional aqui na Terra. Isso foi em 1902, numa terça-feira, 2 de setembro de 1902. Ele olhou no catálogo, eu fui ver também. Aí tudo providenciado. Quando chegou a época própria, começou a formação do senhor Manuel no dia 23 de março de 1903. Uma segunda-feira começou a formação do senhor Manuel, formando o corpo do racional superior da Terra. Aí no dia 30 de dezembro de 1903, numa quarta-feira, nasceu um habitante do mundo racional na Terra. Olha aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem tempo, é só pesquisar nos livros espiritualistas sérios que tem aí. Primeiro, não existe divina providência. Isso é o nome que se dá. E lá no retiro, esse dia foi criado no dia 2 de setembro, pelo seguinte: alguém, eu já contei isso, mas não adianta, o povo é fanático, é doente. Alguém estava passando lá, em frente à varanda, o senhor Manel estava do lado de dentro, em pé, com a Jô. Não sei, fazendo alguma coisa, olhando lá para baixo. A pessoa viu o velho lá, tirou uma foto da passarela, com as janelas fechadas. Quando tirou a foto, o flash refletiu no vidro da janela. Aí saiu o rosto do senhor Manel, a Jô do lado de cá, e desse lado o flash da máquina fotográfica. Nessa época não existia computador, não existia telefone celular. Aí, quando revelou aquilo, disseram que era um corpo de energia. Criaram o dia da divina providência, 2 de setembro. É isso aí, cara. Aí depois, como disseram que o senhor Manel nasceu em 1903, inventaram, dia 30 de dezembro, inventaram que em 1902 a natureza anunciou, escolheu a mãe dele, escolheu o pai. Eu tenho 3, vai sair no livro do senhor Manel as 3 certidões dele de nascimento, com anos diferentes. 1901, 1889, tem de 1903, tem 4. Vai sair no livro da biografia dele que eu terminei. Como é que vai dizer que o senhor Manel era de 1902? Eu vou contar uma passagem para vocês. Uma vez estávamos conversando, o velho começou a falar na gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que matou mais de 40 milhões de pessoas pelo mundo. Aí o velho virou e falou assim: eu peguei a gripe espanhola, eu e o professor Arlindo. Quase morremos.
Só não morremos porque eles aí em cima nos salvaram. Aí eu virei e falei assim, o senhor pegou a gripe espanhola, senhor? Peguei. Então eu queria que o senhor me explicasse o seguinte, como é que o senhor, com 14 anos, podia ser guarda-freio da Central do Brasil? Vocês sabem o que é guarda-freio? Era aquele guarda, aquele funcionário da rede ferroviária, que vinha em cima do trem, rodando aquele ferro. Quando o maquinista dava o sinal que ia parar, ele rodava aquele ferro, para o ferro pressionar a roda no trilho e os vagões irem parando. Eu sou com 14 anos, na sua época, com 14 anos, não podia nem trabalhar, era menor de idade, não podia trabalhar, era proibido. E como é que o senhor ainda ia fazer uma função que tinha que ser de um homem forte? Por quê? Ué, se o senhor nasceu em 1903, a gripe espanhola foi em 1917, 14 anos. Ele deu um pulo em cima de mim, eu pensei até que ele ia dar um tapa, me dar um tapa. Ele pulou e falou assim, cuide da sua vida, não se meta na vida dos outros. Quer dizer, o velho alimentava os ignorantes. Por quê? Porque o velho não podia ensinar nada. O velho te dava dica para você aprender. Ele te dava, como deu muitas parábolas, muitas metáforas que ele falava, com conteúdo cultural extraordinário. Mas você tinha que ser inteligente para entender. E ele não cortava o livre-arbítrio de ninguém. Cada um inventava a coisa que queria. Essa de 1913 é mais uma charada. Aí veio Divina Providência, anunciou em 1902 que ele ia nascer em 1903. E esses babacas continuam. Aí disse, seu Manel dormiu 3 dias. Foram as lendas que criaram lá na varanda, né? Nega Rosa, não, Rosa era a mãe dele. Nega Maria Baiana, que foi a parteira. Falei em Maria Baiana, seu Manel era baiano. Aí diz que ele era do Rio de Janeiro. Nasceu na Rua do Matoso, Joaquim Palhares, sei lá. E caiu uma estrela na porta da casa dele. Eu fui no Observatório Nacional e procurei registro da queda de uma estrela. Porque lá tem cometas que passam, meteoro, meteorito. Eu fui pegar, não tem registro nenhum 30 de dezembro de 1903. Eu fui lá pesquisar. Há muitos anos. O missionário, o homem responsável por uma missão espiritual de alto nível, como São Manuel, como Moisés, como Jesus, esses iluminados aparecem, ninguém sabe de onde ele surgiu, aparece. Sabe como é que o São Manuel apareceu? Na Bahia, numa cidade da Bahia. Não vou dizer a cidade, porque senão vão dizer que eu estou inventando. Numa cidade da Bahia, onde o seu Chico era 1 ano mais velho que o seu Manel. Seu Chico era o bambambam da capoeira. Então, todo sábado à tarde tinha um terreiro onde eles jogavam capoeira, porque capoeira era proibido. Era proibido, a polícia prendia quem jogasse capoeira como contraventor. Aí um dia o seu Chico está indo lá, todo sábado ninguém derrotava o seu Chico. Aí vieram, enquanto o seu Chico falou, ô Chico, tem um rapaz lá que apareceu hoje lá, ninguém ganha dele, já derrubou todo mundo.
Aí estão esperando você para tu pegar ele. Ah, é? Tá bom, vamos lá. E subiram. O seu Chico confirmou isso comigo. O seu Chico confirmou. Ainda me falou até o local. Um bairro chamado Teresópolis, que existe nessa cidade, que é a nossa subida. Há alguns anos atrás, eu fui com dois leitores, procurar nessa cidade as pessoas que eram amigas do seu Chico dessa época. Eu fui atrás de informação. Mas só encontramos o filho de um, que já tinha falecido. Só encontramos o filho de um, mas ele se lembrou do seu Chico, mas não se lembrava dos fatos do seu Chico rapaz. Mas aí o seu Chico chegou lá, aquele rapaz alto, forte, aí armaram a luta. Seu Manel com o seu Chico. O seu Chico ficou só olhando. Olhando. Aí quando ia dar o sinal para começar a luta, o seu Chico. Mas não por quê? Com esse aí eu não luto. O seu Chico tinha acabado de ver o seu Manel, nem viu o seu Manel lutando. O seu Chico falou, com esse eu não luto. E se tornaram amigos, carne e unha. Seu Manel veio para o Rio, seu Chico veio junto, vieram de trem, levaram 29 dias para chegar no Rio de Janeiro, porque iam parando, saltando, esperando outro trem, porque o dinheiro acabava, eles iam numa fazenda, faziam um biscate para arrumar uma grana, aí esperavam outro trem vir, levaram 29 dias para chegar. O missionário aparece. Ninguém sabe de onde apareceu Jesus. Aquela manjedoura foi inventada pela Igreja Católica. Moisés, inventaram a história, a igreja inventou a história de Moisés. Aí ele apareceu numa cesta, boiando no Rio Nilo. O missionário aparece. Ninguém sabe de onde veio. Ele aparece e começa a fazer o trabalho dele. Mesma coisa de Jesus. Uns dizem, ele, quando era garoto, ele estava no Tibete. Cada um falou uma coisa. Então vem agora, criam isso aqui. Isso é mentira. Isso é invenção, igual a invenção 1000 livros. Para dizer que 1000 livros, quem escreveu 1000 livros é o maior escritor do mundo, ninguém compra. Principalmente brasileiro, nem parisiense que anda com livro no bolso. Francês anda com livro no bolso. Vê filme francês, tu vai ver cenas em estação e ônibus, os caras sentados lendo. Mas 1000 livros para quê? Fascículo é uma coisa, livro é outra. Ai, e na diz que seu Manel dormiu 3 dias. Até isso eles viram. Viram o seu Manel dormir. Diz que quando os primeiros imunizados aparecerem, a ciência vai examinar a glândula pineal, mas não vão encontrar nada. Diz que a natureza vai permitir, porque a fase é racional, que quando tiver imunizado, vai ter mais imunizados na Terra do que seres habitantes. Aí ele copia os trechos do livro. Vocês querem saber de uma coisa? Diz aqui que esse... Tem até o nome aqui da pessoa que ele ditou, igual velho. Ditou e a pessoa escreveu. Meus amigos, eu estou enojado.
Enojado. Enojado porque estão destruindo a cultura nacional. Estou enojado porque estão desrespeitando o seu Manuel. O que eu mais vejo é pai, 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 gratidão. Como é que uma pessoa pode ser grata se ela permite? É grata a quem? A uma pessoa que ela permite que a pessoa seja desprestigiada, diminuída. O que esse cara fez com isso aqui é o maior descalabro que possa existir. É porque eu não tenho mais dúvidas, porque são muitos anos de leitura e muito aprendizado que eu tive. Mas se eu sou um leitor novo, eu ia dizer, ué, como é que o racional permite que esse vagabundo faça isso? Como é que esse povo que diz que lê o livro acompanha isso? Ele já matou gente lá, fazendo cura com banana verde. O número de pessoas doentes da cabeça está aumentando. E é fato, sabe por quê? Porque isso aqui é tão confuso, mas tão confuso e tão mentiroso, que a pessoa tem que fazer muito esforço mental para poder entender e não entende. Embaralha a cabeça de qualquer um. Mas a grande culpada é a consagrada, que só pensa em dinheiro. Dinheiro, dinheiro. E deve estar levando grana dele, para não fazer nada. Porque ela é a responsável pelo livro. Ela é herdeira do velho. Ela é responsável pelo livro. Ele faz livro falso, ele modifica livro, ele falsifica, ele troca lição, troca mensagem, vende, embolsa dinheiro, e ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela é conivente com os crimes. Com os crimes do Código Penal do ser humano, do homem. E ela é ignorante com relação à negligência por não tomar providência de proteger, cuidar, zelar pelo livro Universo Desencanta. Essa moça vai pagar caro. Eu só não tomei nenhuma medida até hoje porque ela é filha de Manuel. Manuel foi o maior amigo que eu tive na vida. Meu mestre, meu pai, pai de carnal, meu orientador. Então eu devo tanto a ele e sei o quanto ele gostava dos filhos, eu não tomo a medida contra ela. E até já salvei a vida dela. Eu salvei a vida dela. Eu me agarrei com o cara, ele com a arma na mão para subir a rampa para ir matar ela. Porque viu ela agredindo o seu Manel. E eu, para preservar a obra, me agarrei com ele. E vocês, pai, pai, a mãe natureza, pai, pai, salve, 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 permitem que isso seja divulgado publicamente, que uma falsificação escrota dessa seja espalhada, levada a público. Vocês me dão nojo. Como eu disse, eu conto nos dedos, não é possível.
pessoas que respeitam essa obra, que estudam a obra. Como eu falei, a Dona Áurea, a Lolo, o professor Vocaro, o Aristeu, o Ivan Maria. Pouquíssimas pessoas respeitam esse livro. Eu respeito o pai. Ué, respeito permite isso. E ainda vem contra mim, que estou lutando para acabar com isso. Eu não quero lauda nenhuma. Eu luto pela obra. Não luto para ninguém me seguir, para eu ter tempo, salinha, nada disso. Eu quero ler em paz, sozinho em casa, para refletir, meditar, e estou me sentindo maravilhosamente bem e cada dia mais culto. Porque vocês não perceberam o valor e a respeitabilidade que tem que se ter com relação ao livro Universo em Desencanto. Vocês são os ingratos, travestidos de anjinho. Primeiro que ficam com mensagens religiosas, com um misticismo enorme, mas até aí a gente perdoa. Até isso eu perdoo. Porque eu acredito, como o próprio livro diz, que com o tempo a pessoa vai lendo, aí vai despertando. Pô, eu pensava que isso aqui é uma coisa, mas é outra. E o que ela é bem maior. Então vai vendo, vai consertando. Mas silenciar e ainda ser ingrato e mentiroso, porque isso é mentira. Isso é mentira. Gratidão, Pai, gratidão, mas por trás permite que isso aconteça. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais comentar nada. Me deu muito nojo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para o Guru, isso aqui que ele fez para mim, eu faço isso. Vá para o inferno. Jogo no lixo. E vocês, por favor, não conversem comigo sobre cultura racional. Eu sei com quem vou conversar. Porque vocês não merecem nenhuma conversa, nenhuma orientação, nenhum toque. Eu não sou professor, não, eu sou estudante, estou estudando. Eu ainda estou no início. Isso, a cultura nacional, esses 21 volumes, está nos ensinando a subir o primeiro degrau de retorno. Tem outras vidas. Não sou professor, não, sou estudante. Mas não sou cego, não sou otário, não sou babaca e sou agradecido. Eu tenho gratidão. E por ter, não quero mais saber disso. Jogo no lixo e vocês, se quiserem, podem ir junto. Se quiser falar comigo, se quiser se dar bem comigo, o problema é de vocês. Eu estou enojado com os portadores do livro Universo de Desencanto que permitem isso. Isso e o que acontece no retiro. E vai começar a ter a cobrança. E eu vou ficar aqui olhando. E não adianta vir, eu digo, você é advogado, toma medida para enterrar esses vagabundos que estão fazendo isso com o livro, esses ingratos. Não me esquece que Edgar existe. E me deixe em paz. Boa noite.